Por que é importante estudar a carta aos Efésios? Porque essa carta ela amplia a nossa visão a respeito de Deus. Essa carta ela está dividida em pelo menos 2 temas centrais. O capítulo 1, 2 e 3, você vai ler e você vai entender o que Deus fez por nós. E os outros 3 capítulos, o 4, o 5 e o 6, é como nós podemos viver o que Deus preparou para nós. E essa carta, ela também prepara eu e você para uma maturidade na fé. E como você tem ouvido aqui ao longo dos anos e quem nos acompanha, nós sempre pedimos aqui que você tenha uma fé madura, uma fé consciente, uma fé que glorifica. E essa carta ela nos ajuda nisso. E por que Paulo escreve uma carta a esta igreja, a esta região de Éfeso? Éfeso é uma cidade, é uma região importante para a época. Aquela região de Éfeso, hoje é a região da Turquia. Aquela região, ela é importante porque ela é uma cidade portuária. Quem estudou um pouquinho de história, ou um pouquinho de história bíblica, sabe que toda cidade que tem um porto é uma cidade desenvolvida. É uma cidade que tem comércio, é uma cidade que tem cultura, é uma cidade que tem dinheiro. Então, há um aspecto econômico aqui na cidade de Éfeso. E tem mais algumas coisas a respeito de Éfeso que eu preciso compartilhar com você. A princípio aqui, a título de informação, é na cidade de Éfeso que existe uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é um templo à deusa Diana. Uma deusa que ela é adorada na cidade de Éfeso. E a cidade toda se movia muito, em parte, por causa desta divindade, Diana. A cidade toda convergia para um turismo religioso. Se eu te perguntar, no Brasil, no estado de São Paulo, existe uma cidade com um turismo religioso? Qual é? Você sabia que tem uma igreja cristã da família em Aparecida? Plantada não por Paulo, mas pelo pastor Benedito, que há muitos anos está olhando para a Basílica. A nossa igreja está numa esquina, num prédio, e dá de frente com a Basílica. Aquilo é um templo. E lá em Éfeso, então, constrói-se esse templo para essa deusa. E era algo suntuoso, era algo grande. 50 metros de pé direito. Mais de 200 anos para ficar pronto. Então era uma obra grande, gigante. E aquilo atraía as pessoas. É mais ou menos igual a gente que quer ir para Orlando para ver lá o parque da... Calma, não é uma divindade, mas é o mesmo turismo, tá bom? Não tem nada a ver. Mas todo mundo tem vontade de ir lá. Por quê? Porque lá tem algo especial. Então todo mundo sai de algum lugar e vai até Éfeso para ver o templo, para ver aquela suntuosidade toda. Que mais que havia naquela cidade? Havia um anfiteatro para 25 mil pessoas. Irmãos, um anfiteatro para 25 mil pessoas é maior que a Vila Belmiro. É maior que o estádio da Portuguesa. Você imaginou um anfiteatro assim? Cabia muita gente na cidade. Havia uma rua principal em Éfeso que era de mármore. Não é igual ao asfalto aqui da Penha, que na minha rua eles estão tentando tapar um buraco há meses. Eles passam o piche, passam não sei o quê, põem concreto, eles vão colocar ferro agora. Não tem jeito, buraco o tempo todo. Em Éfeso não tinha esse problema.
há uma rua principal assim, ó, de mármore. Parece o estádio do Corinthians. Lá dentro tem mármore, no banheiro. Mármore bonito. O de Éfeso era melhor ainda, muito melhor. Então, tudo isso atraía esse turismo para a cidade de Éfeso. Então, Paulo tem uma história com essa cidade. Paulo tem uma história com essa igreja. Paulo, então, chega em Éfeso. E boa parte da história de Éfeso está contada em Atos. Paulo, ele sai pregando nas igrejas, ele sai fundando igrejas, ele sai plantando igrejas. E a igreja de Éfeso é uma igreja difícil por conta disso tudo que eu falei. E Paulo, quando chega na cidade de Éfeso, ele vai até a sinagoga. Era um sistema de Paulo, onde ele ia, o primeiro lugar que ele ia como um judeu era pregar na sinagoga. Só que o discurso de Paulo na sinagoga não dava certo. Então, rapidamente ele era convidado a se retirar. E aí, na cidade de Éfeso, ele então encontra uma escola, cedem para ele uma sala. E aí ele começa a pregar e ali nasce a igreja de Éfeso. Então, essa é a história de Éfeso. Quando começa, Apolo vai pregar em Éfeso, que é companheiro de Paulo. João, muito provavelmente, a gente não afirma, né? Mas muito provavelmente, João, o apóstolo João, escreve as suas cartas em Éfeso. Depois da ilha de Patmos, ele retorna para Éfeso. Então, é uma cidade importante. E Paulo, então, escreve essa carta da prisão. Ele está preso em Roma. E aí, ele começa a escrever aqueles irmãos porque havia uma treta em Éfeso. Se tem um lugar para ter treta, é na igreja. Éfeso tinha uma treta forte lá em Éfeso, na região de Éfeso. E quando ele escreve essa carta, obviamente, ele escreve para a igreja de Éfeso, mas ela é usada para todas as igrejas em volta. Paulo está escrevendo para resolver problemas dos irmãos. E na nossa primeira mensagem, que foi há 15 dias atrás, nós falamos a respeito da identidade. Lembra que eu falei que os primeiros capítulos é Deus falando? No primeiro capítulo, Deus está dizendo de onde nós somos, quem nós somos, por que somos o que somos. Então ele está falando da nossa identidade, como cristão. E aí quando a gente vem aqui para o capítulo 2, depois de ele ter respondido quem você é em Cristo, e agora você sabe quem você é, porque você tem identidade. Agora no capítulo 2 nós vamos estudar aqui brevemente como essa nova identidade, ela deve mudar como você vê as pessoas. Então você sabe quem você é. E essa verdade precisa transformar como nos tratamos uns aos outros. E esse capítulo 2, ele vai vir desta maneira. E Paulo, ele começa o capítulo 2, você pode aí abrir aí no livro de Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo 2, e pode deixar seu dedão aí, marcar a sua página, ou segurar seu aplicativo no capítulo 2, que é onde a gente vai discorrer aqui nessa manhã. E Paulo, ele começa já dando uma pedrada, porque olha o primeiro versículo, do verso 1 do capítulo 2, porque ele começa o 2 dando continuidade ao último do 1. Né? Lembre-se que a Bíblia ela não foi sempre, de um tempo para cá é que a gente tem a Bíblia dividida em capítulos e versículos. O texto é um texto corrido. A divisão de capítulos e versículos é para a gente, é Deus desenhando para nós. Vou desenhar para você, capítulo 2, verso 1, vai lendo aí. Aí ele começa assim, vocês estavam mortos. Vocês estavam? Quem está morto? Vocês. Paulo estava dizendo para eles. Vocês estavam mortos. E ele começa o capítulo 2 assim.
A boa notícia para essa manhã é que ele vai começar o capítulo 2 dizendo, vocês estão mortos. Mas ele vai terminar o capítulo dizendo, vocês são família. Paulo ele tem uma mensagem de esperança para a igreja de Éfeso. Mas ele começa assim, duro, como Paulo era. Então, para a gente entender como a gente vai sair de mortos para uma família, tem um meio aí. E o que nos separa, irmãos, da nossa morte para esse tempo de família, senão um muro. Por isso que nessa manhã, a gente precisa rasgar os muros. E hoje nós vivemos cercados de muros invisíveis. Quais são os muros que nós carregamos? Quais são os muros que nós construímos? Quais são os muros que a gente ergue e a gente não percebe? São os muros ideológicos, são os muros emocionais, são os muros raciais, são os muros religiosos, são os muros políticos. Nós ainda vamos conversar sobre política antes das eleições, eu prometo para vocês. Muros políticos. Tudo isso são barreiras que nós levantamos. Nós estamos nos acostumando a viver em bolhas. A rede social, ela nos coloca em bolhas. Você não percebe, mas você não sabe que tudo que você curte, tudo que você comenta e tudo que os seus olhos passam, devagar, tem interesse seu. Porque quando você rola a tela, o algoritmo está entendendo que você está no modo besta, né? Aquele modo besta. Está rolando tela. Mas quando a tela sobe devagar, te pegou. E assim o algoritmo ele vai formando os assuntos que nos interessam. E aí você só recebe coisas que você curte. Você só recebe coisas que você comenta. Você só recebe coisas que você para prestar atenção. Ele vai jogando para você. Se você começar a receber propaganda pornográfica, como ele fez isso? Ele te conhece mais do que você imagina. Não é o diabo, é o algoritmo. É os nossos interesses. Onde a gente bate o dedo, onde a gente bate o olho, é o que ele entrega. É simples assim, mecânico. O diabo nem agiu ainda. Você está só sofrendo no mecânico. O diabo vai agir. Então, nós vivemos por bolhas. A gente vai se juntando nos assuntos, naquilo que a gente gosta ou não gosta. Você se junta com quem tem a mesma opinião que você. São as redes sociais. Então, esses muros nós vamos construindo, e aí nós vamos causando coisas na nossa vida. Causando divisões, amizades acabando, igrejas sendo divididas. Porque essas bolhas, elas são a mão do diabo nesta geração. Todo mundo fala sobre amor, mas poucos sabem conviver com diferença. Se a gente fala tanto de amor, por que a gente não convive com quem pensa diferente? No papel a gente defende paz, mas a gente apoia as divisões. Papel é uma coisa, a vida prática é outra. Então Paulo ele começa esse texto porque tem um problema, como eu disse para vocês. Há uma treta aqui em Éfeso. Qual é a treta que está acontecendo? É um cenário parecido. Paulo está falando para judeus e gentios. Há um problema sério entre os judeus e entre o gentio. Quem é o gentio, pastor? É todo mundo que não é judeu, de outra nacionalidade. Então, aquela igreja que está começando, é o primeiro século, ela tem todo mundo lá dentro, só que as pessoas têm diferenças. E aí Paulo ele precisa falar para esses dois grupos, como é que é viver com Cristo, mesmo pensando diferente. Judeus e gentios, eles carregavam séculos de hostilidade.
barreiras culturais, preconceitos, orgulho espiritual. O judeu era muito orgulhoso, porque ele sabia a lei de cor. Você sabe algum versículo de cor? Mais do que 4. O judeu sabe a Torá inteira. O judeu, ele é altivo. E aqueles que estão chegando, que são os gentios, que não conheciam a lei, eles eram menosprezados. Eles não sabiam nada. A Bíblia não estava ainda escrita. O Novo Testamento está sendo escrito ainda por cartas. Então não tem o Novo Testamento, só tem a lei. Então eles não conheciam a lei. Então os judeus se achavam superiores. Quando acontece a treta na igreja de Jerusalém, porque as famílias, as viúvas, estavam ficando sem a cesta básica, quais viúvas que eram? As judias ou as gentis? Eram as gentis. Porque dava-se atenção aos judeus, e você deixava de lado as famílias que eram não judias. E aí, por isso, por causa de uma treta, tem que se estabelecer homens cheios do Espírito Santo, para cuidar das mesas, para acolher as viúvas que não eram judias, as famílias que precisavam. Está percebendo a divisão? Isso é muito sério. Então, esse é o problema da igreja do primeiro século. Eles estão divididos, eles estão separados, eles têm muros diante deles. E aí vamos ler agora do verso 1 ao verso 3, me acompanha. Vamos lá. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e dos seus muitos pecados, nos quais vocês costumavam a viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Verso 3. Todos nós vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Você percebeu o verso 3? A primeira palavra qual é? Todos nós vivíamos dessa maneira. Paulo é judeu. Paulo se coloca junto com os pecadores. Todos nós vivíamos. Não quero que você esqueça que Paulo está combatendo um espírito de divisão. Ele está dizendo, não tem ninguém maior do que ninguém. Todos nós andávamos assim. Todos estão mortos. Percebeu que está todo mundo na mesma linha? Todos estão mortos e todos vivíamos assim. Paulo, então, ele começa a construir aqui um argumento. Os judeus estavam perdidos, os gentios estavam perdidos, os religiosos estavam perdidos, os moralistas estavam perdidos, ninguém estava vivo espiritualmente. E o detalhe aí está nesse nós, e ele usa bastante aí no verso 2, né? O vós e o nós, e o vós e o nós. Todos pecaram. Paulo está destruindo esse argumento de orgulho, de ser superior espiritualmente, desse elitismo na igreja. Gente que se acha mais do que o outro. Gente que se acha mais importante, mais bonito, mais necessitado. Eu sou mais necessitado. Competição para ver quem é mais miserável. Essa é a igreja para quem Paulo está escrevendo. Qual é a relação que essa igreja tem conosco? Esse é o retrato da humanidade sem Deus, irmãos. Paulo, ele cita 3 influências nesse capítulo 2 aqui. São as influências que dominam todo ser humano. A primeira influência, ele diz, logo no começo, segundo o curso deste mundo.
Existe uma mentalidade coletiva distante de Deus. Gente que quer viver longe de Deus. Gente que quer viver longe dos valores de Deus. É uma mentalidade coletiva. Então, tudo é contra Deus. O mundo vem assim há séculos. Desde as grandes revoluções. É uma mentalidade coletiva. Se você assistiu Pluribus, é isso. Uma mentalidade coletiva. É uma série de alienígenas que invadem a Terra, e aí eles não têm um alienígena, né, um ETzinho, eles não têm um ET. Mas é uma mentalidade coletiva que invade uma pessoa, e essa pessoa é dominada por uma mentalidade coletiva, que ela fala em nome de todos. E é estranho, porque eles têm uma forma de falar que parece a IA. Eu fiz a comparação. Sabe quando você escreve na IA e a IA fala assim, nossa, parabéns, que ideia sensacional. A IA quer nos dominar, nos bajulando. Sua ideia é ótima. Como você é bom. Ótima ideia. Excelente pergunta. Cuidado com a IA. Pode ser a turma do Pluribus lá, querendo te pegar. Mas é feito para te bajular. É uma mentalidade coletiva. Essa mentalidade coletiva, ela está no mundo. Então, Paulo diz, segundo o curso deste mundo. Então, uma cultura que é baseada. O que é a cultura do mundo? O que é mundo? A Copa é do mundo. Aí nós vamos arrumar um problema agora. A Copa é de quem? Fala! A Copa é? Calma, você pode assistir os jogos, fiquem tranquilos. Mas o que é do mundo? Eu vou te explicar o que é do mundo, para você não ficar neurótico. O que é do mundo, essa cultura? O que é do mundo é o egoísmo, o que é do mundo é o individualismo, o que é do mundo é a aparência, é o prazer imediato, é o orgulho. E isso é tudo contra o que o Evangelho prega. Isso destrói carreiras, família, amizades, igreja, destrói tudo. O curso deste mundo destrói tudo, se você não estiver ligado em Cristo. Você conhece esse versículo? Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai, na versão que você gosta, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí, pastor, a Copa do Mundo aí. Você não entendeu nada. Não é a Copa, é o individualismo, é o pecado. É isso que destrói a sua vida. São essas coisas que arrebentam com a nossa vida. A segunda influência, além do mundo, ele continua o versículo, tá? Efésios 2:2. Segundo o príncipe da potestade do ar. Paulo lembra que existe uma batalha que é espiritual, irmãos. Você não negligencie isso. Há uma batalha que é espiritual e nós travamos ela todos os dias. E tem um príncipe deste mundo que ele confunde, ele troca os valores, ele banaliza, ele coloca o pecado na sua vida, ele cega o entendimento, ele alimenta divisões. Esse é o príncipe deste mundo. Não tem coisa pior do que você estar influenciado pelo príncipe deste século. Sabe quando tem alguém que insiste em fazer o errado, insiste em fazer o que é mal, insiste em fazer aquilo que não deve, é alguém diretamente influenciado pelo príncipe deste mundo. Alguém que parece que está consciente, mas não está. Essa pessoa está cega no seu entendimento. Esse é o poder que ele tem, cegar o entendimento dos incrédulos. O diabo ele está para isso. 2 Coríntios 4:4.
vai dizer assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cuidado com uma guerra espiritual que você está aí de boas. Sabe o que é de boas? Você está num campo de batalha, bala para todo lado, canhão, tiro, e você está andando, bermuda e regata, e o pau comendo, e você vacilando, brincando com a sua família, brincando com a sua esposa, brincando com seus filhos, brincando com seus amigos, e tiro para todo lado. Essa é a imagem que eu preciso deixar para você. Quando você não considera que há uma batalha que é espiritual, que você só vence nas regiões celestiais, tem uma maneira de fazer isso, e não é brincando com a sua família. Cuidado, você precisa das armas espirituais que Deus preparou para nós, que vai estar no final dessa série aqui, que é lá no capítulo 6. Paulo está construindo aqui uma trajetória, uma jornada, mas ele alerta aqui a igreja de Éfeso a respeito desse príncipe deste século. E a terceira influência que ele coloca aqui é a influência dos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O problema do homem não é apenas externo, mas é interno. Tudo começa dentro. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa. É extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mau? Está em Jeremias 17, verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Irmãos, toda maldade nasce dentro do nosso coração. Tem as saídas da vida, é o nosso coração. A pior coisa que existe é você entregar uma pessoa a ela mesma. Ela já é suficiente mal para destruir a própria vida e destruir a vida dos outros. O coração, ele é enganoso. Ele é maldito. O coração, ele precisa ser transformado por Jesus Cristo. Então, os nossos desejos nascem do nosso coração. Todo homem é atraído e enganado pelos desejos do próprio coração. Então a gente é atraído por aquilo que a gente gosta. Muitas vezes você vai para o erro por aquilo que você gosta demais. Paulo está fazendo um alerta aqui. Cuidado com a influência da carne, dos seus desejos, daquilo que nasce dentro de você. Então Paulo mostra aqui aos irmãos de Éfeso, porque estamos todos mortos e nós temos uma influência. Que influência que é? O mundo, as trevas e o desejo da carne. E aí ele faz essa exposição aqui nos 3 primeiros versículos e mostra, olha, está tudo ruim, está tudo péssimo, vocês são um lixo, estão todos mortos e eu me incluo nisso. Se a gente terminar essa mensagem aqui, daria uma depressão profunda em nós. Para que eu faço então? Tem algo que é poderoso e você vai ler agora comigo. Volta aí lá para Efésios 2. Olha o verso 4. Chegou aí no 4? Vamos lá. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto. Só o 4. Mas Deus nos amou tanto. Essa conjunção aqui, mas Deus, 2 palavrinhas. Vou fazer você ter arrepio agora. Lembra da conjunção adversativa? Orações subordinadas, conjunção adversativa. É uma palavra que ela junta 2 frases. Então,
ela faz uma contraposição nas orações. Então, Paulo está falando aqui, vocês estão mortos. Todos nós estamos debaixo do pecado. E aí ele vem no verso 4. Mas, contudo, porém, todavia, entretanto, não obstante. Toda vez que você ouvir uma conjunção adversativa, para a leitura, pensa. Está fazendo ali uma inversão agora do que ele está dizendo. Todos estávamos mortos, mas em Deus, ele vai dizer. Olha aí o verso 4. Que é rico em misericórdia e nos amou tanto. A graça começa no coração de Deus. Ele nos amou. Você ouviu eu dizer isso aqui na outra vez. Ele nos amou primeiro. Então Paulo está destruindo, ele está quebrando esse muro, rasgando esse muro da meritocracia judia, que eles se achavam melhores do que os outros, e dos gentios que se achavam melhores do que os judeus, porque os dois grupos estavam guerreando dentro da igreja. Judeus e gentios, com uma grande divisão. Eles estavam em disputa. E Paulo está dizendo, ei, para com isso. Em Deus temos uma nova vida. Tito 3,5 vai dizer assim, Ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para renovar os nossos pecados e nos fez nascer de novo. E nos deu uma nova vida por meio do seu Espírito Santo. A graça humilha o ego. Repete isso comigo. A graça humilha o ego. Se tem alguém que se acha demais, deixa a graça te alcançar. A graça humilha o ego. Queridos, a nossa pátria, ela mudou. Vamos continuar lendo aí o 6 e o 7 do capítulo 2. Continuando. Que embora tivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça que vocês são salvos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estávamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Pátria nova para você, pátria nova para mim, assentar nos lugares celestiais. E olha que a gente começou o capítulo dizendo, estávamos todos mortos, mas em Deus é possível você se assentar em lugares espirituais. Então é a nossa cidadania que está mudando, uma pátria no céu. É Jesus rasgando o muro da separação. Ele é a nossa paz. Cristo está rasgando aqui um muro entre eles. O Evangelho, ele é assim, meus irmãos. Ele cria uma nova humanidade. Ele cria uma família onde tem diferentes culturas que adoram juntas. Isso tem um nome, chama-se igreja. O Evangelho cria uma família onde ricos e pobres sentam juntos. Que lugar é esse? Igreja. O Evangelho cria uma família onde pessoas improváveis tornam-se irmãos. Que lugar é esse? Igreja. Efésios é uma carta para a igreja. Um lugar onde só tem treta, mas é um lugar onde tem um povo santo. Precisamos vencer as nossas tretas, as nossas confusões. Parem de arrumar confusões. Vamos andar juntos. Esse é o chamado para a igreja de Éfeso, e esse é o chamado para nós hoje aqui, igreja que está na família da Penha.
Paulo mostra que judeus e gentios, eles poderiam continuar brigando o resto da vida, mas Cristo veio, morreu, ressuscitou e vai voltar. Ô igreja, que igreja que ele vem buscar? Uma igreja dividida? De ricos e pobres? De negros e brancos? De esquerda e de direita? Que igreja que ele vem buscar? Estamos juntos? Não estamos? Vou perguntar de novo. Estamos juntos? Alguns estão. Perguntar a terceira vez, fazer igual Pedro, Jesus com Pedro. Estamos juntos? Ufa, 80%. Deus vai fazer o resto da obra, amém? Tem coisas que a gente não consegue fazer, é só Jesus Cristo. Então hoje, queridos, nós fazemos igual, nós transformamos as nossas diferenças, que são secundárias, que são não importantes, em verdadeiras guerras. A gente ataca um ao outro, a gente deixa de amar uns aos outros, a gente se divide por algo que Jesus morreu para que a gente não se dividisse. A gente faz uma força tremenda para desfazer o que Cristo fez. E Ele entregou a vida dele para rasgar os muros. E Ele já fez isso. A igreja ela é uma família, ela não é uma trincheira. Vou repetir. A igreja ela é uma família e não uma trincheira. Vamos lá no 19 do capítulo 2. É o final aqui. Ele vai dizer assim: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros de quem? De quem? Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Queridos, essa é a igreja. A igreja ela é uma só fé, um só povo, um só batismo. Não tem maiores ou menores, não tem piores ou melhores entre nós. Somos família de Deus. E olha que ser família não é lá muito... É complicado ser família. Mas no fundo dá certo. Você está vivo até hoje aí. Ai, pastor, se você soubesse da minha família. E se eu te falar da minha, então? Às vezes eu dou uns spoilers aqui para você de como foi a minha de origem. Porque a minha de hoje vocês conhecem. Mas a de origem vocês não conhecem. Eu dou uns spoilers aqui. Sobrevivi. Hoje a gente se encontra no Natal. É tudo lindo. As coisas mudaram um pouco. Mas a gente sobreviveu. Família. Igreja é família. E às vezes as famílias têm alguns contratempos. Mas a gente continua família. Porque a gente tem amor. Porque a gente se respeita. Porque a gente tem uma mesma fé. Porque a gente se ajuda. Sim ou não? Você deixaria alguém da sua família jogado na calçada? Passar uma necessidade? Você sabendo? Eu duvido. Eu duvido. A igreja ela não é uma trincheira. A nossa guerra não é uns contra os outros. Não é. E Paulo ele termina usando aqui imagens que são poderosas, porque ele fala do reino, né?
Agora pertencemos ao mesmo reino. Não existem cidadãos espirituais de segunda classe. Não existe, meu irmão. Ele fala de família, igreja é família. Família suporta, família perdoa, família caminha junta, família amadurece junta. Eu estou te fazendo um convite nessa manhã. Vamos caminhar junto. Vamos amadurecer junto. Vamos nos amar. É difícil, mas é possível. É possível. Se você faz isso com a sua família de origem, por que você não pode fazer na igreja? Vamos caminhar juntos. Deus tem algo poderoso com a sua igreja. Deus não está usando ninguém individualmente. Deus está usando a igreja. Muita coisa acontece quando uma comunidade se une. É muito difícil fazer as coisas solo, individual. Paulo combate o individualismo no começo aqui do capítulo 2. Porque cada um estava querendo fazer do seu jeito, da sua forma. E o gentio quer fazer de um jeito, o judeu quer fazer do outro. O judeu queria que o gentio, ele primeiro se circuncidasse, para depois participar da igreja. Isso não vai dar certo. Porque o gentio olhava para aquela aliança do judeu e falava: Deus me livre de fazer isso aí. Paulo sabia disso. Paulo disse: ei, não é por aí. Os judeus têm uma tradição e têm uma aliança com Deus. Mas o judeu queria que aquele gesto da circuncisão todos fizessem. Paulo vai dizer: de jeito nenhum. Pedro, ele ficava entre um e outro. Quando Pedro estava com os gentios, ele falava: que é isso, esquece. Que isso, vai nada. Só vem para Jesus. Mas quando Pedro estava com os judeus, é verdade. Os caras não são nem circuncidados. A circuncisão era algo forte para o judeu. Quando Davi vai enfrentar Golias, ele chama Davi do quê? Ele chama Golias do quê? Bobo. Enviado das trevas. Ele fala incircunciso. Era forte a questão da circuncisão. Então, aqui na igreja do primeiro século, eles estão, então, pedindo para que aqueles que não são judeus sejam circuncidados. E Paulo vai dizer que não é assim. Pedro, ele fica lá e cá, até que um dia, Paulo pega ele pelos colarinhos. Deixa eu te falar uma coisa, você está sendo um hipócrita, seu mascarado, seu perninha. É nessas palavras, para você entender. Mas Paulo resiste a Pedro na face, é assim que o texto está. Paulo resiste a Pedro na face, na cara. Porque Pedro estava fazendo isso. Quando ele estava com os gentios, ele dava uma aliviada. Quando ele estava com os judeus, ele falava: esse pessoal aí, hein? Nem circuncidado é. Vamos nos livrar disso, irmãos. Nem circuncidados, nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. Cristo nos chamou para viver uma nova vida. Cristo nos chamou para termos uma nova consciência. Uma outra figura que ele traz aqui, nessa última parte, do 19 ao 22, ele vai falar que nós somos edificados sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas. O que os apóstolos estavam escrevendo, o que os apóstolos estavam vivendo, a ação do Espírito Santo através dos apóstolos e dos profetas, que é a lei, que é o que tinha acontecido antes. Então nós somos uma edificação que ela é espiritual. E aí ele diz que Cristo é a pedra angular. A igreja ela não é um projeto humano, ela é morada de Deus no Espírito. Por isso que a gente tem que levar a igreja a sério. Não dá para a gente falar mal da igreja, não dá para a gente fazer chacota com a igreja. Porque a igreja ela é de Deus, morada de Deus. Reverência, morada de Deus.
1 Pedro 2,5 vai dizer assim: também vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Esse sou eu e você. Um dia a gente estava morto, hoje nós somos edificação de Cristo. Só Ele pode fazer isso. Por isso a gente precisa rasgar os muros. Não tem melhor nem pior, maior ou menor, preto ou branco, rico ou pobre. Tenho que rasgar isso aí. E a conclusão que a gente chega aqui, meu irmão, é exatamente essa. Nós queremos ser uma igreja. Ou seremos várias igrejas juntas. Dá bastante confusão também. Se tiver um monte de igrejinha aqui, a gente vai ter um monte de problema. Uma só, já falei, é treta. Várias, então, muitas tretas. Precisamos ser uma igreja. Para a gente combater o inimigo real das nossas vidas. Que não é a carne, não é o sangue. Quando ele está falando não é a carne e não é o sangue, não é gente. Você não está me combatendo. Não é a carne e o sangue. Mas o nosso inimigo, ele está nas regiões celestiais. O nosso inimigo não é deste mundo. Ele é o inimigo da sua alma, da minha alma. Não sou eu. Eu não sou o diabo representado na sua vida. Vou repetir. Eu não sou o diabo representado na sua vida. E nem você é para mim. Mas tem um inimigo comum nosso, que ele usa as pessoas para nos atormentar. Paulo está dizendo, vencer a igreja. Para com essa confusão aí, Éfeso. Esse muro precisa ser rasgado. E aqui a gente chega, queridos, no final, que é o seguinte. Paulo, ele está aqui nos recordando duas coisas com esses 2 capítulos que a gente está conversando aqui, nessa série. Primeiro, ele fala de uma reconciliação que ela é vertical. Então a gente começa o capítulo 1 com Deus falando conosco quem nós somos. Então é vertical. Eu e você precisamos entender quem nós somos em Deus, olhando para cima. É assim, começa assim. Você é lavado, remido, você é filho. Deus te ama antes. Vertical. E o 2, horizontal. Essa é a parte mais difícil. Porque a partir do momento que eu me reconcilio com Deus, eu tenho obrigação de me reconciliar com as pessoas, os filhos de Deus. Puxa, pastor, Deus tem cada filho. Essa é a sua missão. Reconcilie-se com Deus, vertical. Reconcilie com os filhos de Deus, horizontal. É um desafio para nós, irmãos, mas é a mensagem de hoje. É o que Paulo está aqui gastando tinta para escrever para essa igreja de Éfeso, que tem mais coisa aí pela frente, que a gente vai ver assim que a gente se encontrar de novo. Então, eu queria que você fechasse os seus olhos, eu vou chamar a banda aqui em cima, para a gente orar junto. Porque Paulo disse, todos nós, eu estou incluído com você. Eu não estou dizendo o que você deve fazer. Eu estou dizendo, nós precisamos fazer. Isso tem uma diferença muito grande. Nós somos chamados para ser uma igreja. Uma igreja.